Olá a todos, todas e todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso encontro, trazendo Alê Santos, ele que é escritor afrofuturista, finalista do Prêmio Jabuti de 2020 e tem aqui obras lançadas que, inclusive, uma terá adaptações para a tela. Alê, seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês, Emanuele. Prazer estar com toda a sua audiência aqui conversando sobre algo tão legal que é literatura, ficção e fantasia, né? Muito, muito bom. Ale, eu queria que a gente começasse, né? Já que a gente está falando de literatura e também estamos falando sobre adaptação para as telas, eu queria saber como foi que surgiu o convite para essa adaptação do Último Ancestral, que é o seu livro de 2021. Emanuele, sabe que o meu livro, quando eu lancei ele, eu acho que foi em dezembro, né, 2021, naquele mês eu já recebi uma proposta de adaptação, assim. A gente está vivendo um momento interessante para essa economia de entretenimento brasileiro, porque você tem uma alta do dólar que faz com que seja mais difícil para as editoras trazer livros estrangeiros para cá, e você tem as editoras investindo mais em autores nacionais por conta disso, história de fantasia e ficção. Aliado a isso, a gente também tem os streamings que estão chegando, cada vez mais chegando no Brasil, HBO, Netflix, Amazon, todos esses streamings, e eles estão procurando obras nacionais. Então, a gente está no momento onde muitas produtoras e streamings estão comprando obras de literatura brasileira. Eu sei de vários outros nomes que já estão chegando no streaming. Então, acho que foi nesse momento, nessa encruzilhada do momento que eu lancei o Último Ancestral, aí, que vem parte desse movimento afrofuturista, que já faz um sucesso muito grande nos Estados Unidos. Todos os grandes ficcionistas negros norte-americanos já estão sendo adaptados para a TV, N.K. Jemisin, Octavia Butler, Colson Whitehead, todos eles, o Codofor, todos os grandes, o Jordan Peele, fazendo muita coisa ali de ficção científica. Eu acho que desse movimento eu chego pela HarperCollins, né, que é uma grande editora, e já desperta o interesse de muita galera. Então, desde dezembro eu recebi uma proposta para adaptar. Foram meses de conversa e negociações, porque essa uma proposta se tornaram 4 ou 5 propostas depois, e a gente teve que conversar com várias produtoras, entender qual que era a melhor maneira que a gente sentia que esse projeto aconteceria. Perfeito. E, Ale, deixa eu te perguntar, já que é algo que já aconteceu desde dezembro de 2021, né? Nós já estamos mais da metade de 2022. Como é que anda essa produção? Como é que tu estás acompanhando? Tens algum receio a respeito da adaptação do que é o livro para o que vai para a tela? Como é que tu está gerenciando isso? Então, muitas das preocupações a gente lidou com durante a negociação mesmo. A gente conversou com todas as propostas que veio, quais eram os direcionamentos criativos, o que a gente sentia de energia da produtora, do streaming que queria adaptar. Então, hoje eu não tenho muitas preocupações, a gente ainda está em estágio muito inicial, assim, da conversa, assim, da adaptação. Mas eu não tenho muitas preocupações, a gente está com a RT Features, que é uma grande produtora, já tem uma experiência internacional. Uma coisa que é interessante é que esse livro vai ser coproduzido pela HarperCollins dos Estados Unidos também. Então, a gente já tem uma coprodução internacional ali nessa adaptação. Eu estou muito seguro e feliz de ter essa equipe já no começo do projeto. Eu tenho certeza que a gente ainda vai expandir para encontrar uma equipe de desenvolvimento que seja fabulosa também, da altura que o livro precisa. Eu não tenho preocupações, eu acho que eu sou um criador muito desapegado, assim, sabe, de, nossa, tem que ser exatamente o que está escrito ali, por ser ficção científica e que demanda um orçamento muito grande para fazer ficção científica. Eu entendo que a gente vai precisar fazer concessões, adaptações e todo tipo de coisa, mas eu também entendo que eu estou com a melhor produtora possível para esse projeto, que é a RT. Que bom, né, que tu tens essa tranquilidade, e aí passa essa tranquilidade também para quem já é teu leitor, já acompanha o teu trabalho. Mas o próximo tópico é justamente nós falarmos dessas adaptações no geral, para além da tua obra, né? Recentemente, o Persuasão, de Jane Austen, foi adaptado para a Netflix e sofreu algumas críticas, e tem outras obras como Comer, Rezar e Amar, 50 Tons, que também foram criticadas, mas tem obras como The Handmaid's Tale, que foi
altamente elogiada por quem leu o livro e também assistiu. Como é que tu percebes essa questão da adaptação? E também, tu achas que que os leitores eles devem analisar os produtos de maneiras separadas, como universos que se complementam, ou é uma possibilidade do cinema levar para o livro, para estimular a leitura? Sim. Oi, Emanuel, então, sabe, assim, são produtos de entretenimento diferente, totalmente diferente. O livro tem mais espaço para você falar do pensamento do autor, sabe, do pensamento do personagem. Eu sei que uma adaptação que eu gosto é o Game of Thrones, por exemplo. A última temporada foi horrível, mas quando você lê o livro, você entende partes da cena que não podem ser levadas para o audiovisual. Então, o pensamento do Khal Drogo, o pensamento do Tyrion Lannister, quando ele está caminhando, no livro, os parágrafos, você vai descrevendo o pensamento das pessoas. Como levar o pensamento das pessoas para a tela. Isso é difícil e talvez você precise de algum recurso gráfico. Então, efetivamente, são obras diferentes. Eu não acho que a adaptação é feita para leitores, né? A adaptação é feita para quem está se divertindo ali, para quem quer sentar no sofá, ligar um streaming como Netflix e comer pipoca, não exatamente ficar lendo. Então, são produtos de entretenimento com objetivos diferentes. Só que o entretenimento audiovisual, ocasionalmente, ele é uma porta de entrada para o universo do livro. É para alguém, olha, você gostou dessa história, você gostou desse personagem, imagina que você pode conhecer mais dele, você pode conhecer a profundidade dele, entender o contexto dele, e isso vai estar no livro. Tanto que as pessoas não sabem que quando uma produtora compra um livro para ser adaptado, ela basicamente tem que reescrever ele, porque não é no formato literatura, narrativa, oratória que você vai levar para o audiovisual. Você precisa escrever no roteiro que é conhecido como Master Scenes, que é o padrão de roteiro de audiovisual. Então você precisa montar um documento que vai reconstruir aquele universo, o que daquele universo vai ser aproveitado no audiovisual, como a gente vai pegar essa cena que no livro são 2 parágrafos e transformar em 5, 6, 10 minutos ali dentro de uma adaptação. Então muita coisa fica de fora, ou seja, tem toda uma reescrita. Exatamente para essa reescrita é notório saber que é um produto diferente, um produto focado numa outra dimensão de entretenimento que é para um outro momento da sua vida, não para aquele momento que você vai abrir um livro, que você vai estar totalmente focado nele, mas ocasionalmente para aquele momento que você vai estar assistindo mais despreocupado com alguém do lado, conversando sobre a história, se emocionando, gritando, xingando o personagem ali de outra maneira que não no livro, né? Entendi. Ale, sobre o Rastro de Resistência e o último Ancestral, né, que são livros diferentes, ficção científica, não ficção. Para quem está conhecendo as obras agora, tu pode falar um pouquinho de cada um, as temáticas e o quão diferente eles são? Sim, o Rastro de Resistência é um livro de historiografia, né? Você vai conhecer ali histórias de personagens como Chico Rei, histórias sobre o contexto racial brasileiro, africano, sabe? História da colonização. Então, eu trago 20 histórias ali que surgiram no Twitter, né? Para quem me conheceu, eu comecei a contar essas histórias no Twitter. As minhas threads bombadas, assim, tipo, tem uma thread minha que é a do Leopoldo, o rei belga que colonizou o Congo, que promoveu uma hecatombe, matou 10 milhões de congoleses lá. Essa minha thread tem 1 milhão de visualizações no primeiro tweet dela. Então, depois que eu viralizei na internet com essas histórias, as editoras chegaram, me fizeram proposta para a gente adaptar, fazer uma revisão historiográfica, iconográfica, fazer um projeto mais bacana assim para a literatura, e eu fiz essa adaptação que virou o Rastro de Resistência, que inclusive hoje ele foi parar no Clube de Leitura da ONU. Então, Rastro de Resistência, ele já é um livro que está em todas as escolas estaduais de São Paulo, foi comprado pelo governo do estado, está no Clube de Leitura da ONU e é presente em algumas bibliotecas de Nova York, por exemplo. E foi o finalista do Jabuti, então foi um livro que me abriu muitas portas. Mas para além de contar sobre historiografia, eu sou um cara nerd que gosta de ficção científica. Sempre em 2013 eu já tinha representado o Brasil numa antologia mundial de ficção científica. Então, inclusive a forma com que eu conto história no Rastro de Resistência é a forma do entretenimento, por isso que é uma leitura leve e fácil de se envolver e emocional, sabe?
Então, quando as editoras abriram um espaço e me conheceram, eu fui com esse outro projeto, que é um projeto de ficção, que é um projeto que eu sempre quis trazer na minha vida, assim, e eu cheguei assim, em grande estilo, porque é a primeira obra de ficção afrofuturista brasileira numa grande editora, né? HarperCollins é o segundo maior selo do mundo, então ela publica O Senhor dos Anéis, publica o Arthur Conan Doyle, e para mim, que fui aquele nerd de 15 anos de idade, que me envolvia com essas histórias de ficção científica, que me envolvia com O Senhor dos Anéis, hoje compartilhar esse selo é importante demais. Eu queria falar sobre justamente você enquanto escritor e o processo de escrita. Como é o teu processo criativo e qual seria a tua dica para quem está entrando nesse universo, quer se tornar um grande escritora? Eu sou um escritor conhecido como plotter, né? Aquele arquiteto da narrativa. Então, eu sou muito técnico no sentido de eu construo os esquemas de personagens como emanações do herói, com esquemas arquétipos, que usa escaleta, que planeja todos os capítulos, que vai testando a intensidade dramática. Então, eu sou um arquiteto dessa narrativa, mas quando eu vou escrever mesmo é caótico, assim, eu ocasionalmente desconstruo todos os meus planos, mas pelo menos eu tenho um trilho sabendo onde que eu quero levar a experiência das pessoas. A minha dica efetiva é nunca pare de escrever e nunca pare de estudar sobre a escrita, porque a gente tem, assim, infinitas técnicas, infinitos cursos. Você pode estudar sobre cinema, sobre história em quadrinhos, sobre teatro, sobre literatura, e ir trazendo algumas dessas técnicas para dentro do seu trabalho, do seu texto. Então, nunca pare de escrever, porque você precisa quebrar esse medo da folha em branco. Então, encara a folha em branco, escreve mesmo, e mantenha constantemente o estudo sobre a literatura, constantemente estudo sobre formatos e formas de escrever diferente, e técnicas de narrativa, e principalmente sobre a sensibilidade do ser humano. É isso que vai te dar o material para construir bons personagens. Entendi. Tens alguém que tu admira na literatura, ou brasileira ou internacional, que também te sirva de inspiração? Claro, assim, na literatura nacional, a minha musa inspiradora é o Ariano Suassuna. O cara é, tipo, para mim, eu sou do interior de São Paulo, então tem muita coisa no Ariano Suassuna que eu adoro dele, que é um pouco regionalismo, quanto ele consegue adaptar as questões, a grande narrativa de fantasia para dentro do sertão, de onde ele viveu, sabe? Eu acho que isso me inspira, apesar de eu ser do interior, que tem uma outra realidade caipira, mas isso me inspira pra caramba aqui também. A forma com que ele projeta realidades e sensibilidade na construção de diálogos do Chicó, do João Grilo, de outros livros, para mim é uma grande inspiração. Eu quero ser 1% do que ele foi em vida escrevendo, assim, ele para mim é uma grande inspiração mesmo, eu sempre falo do Suassuna. Para mim, o Alto da Compadecida é uma das melhores obras e é um dos melhores exemplos de adaptações que existem no Brasil, né? Verdade. E sobre a Feira do Livro? Tu foste convidado pelo Twitter, inclusive um convite aqui diretamente do Pará. Como é que está a expectativa para vires a Belém do Pará, participar da Feira do Livro? Como vai ser essa tua participação? Nossa, eu estou muito feliz, uma expectativa muito alta, porque eu sempre quis conhecer Belém do Pará e vai ser uma oportunidade magnífica de estar aí com as pessoas, falando do que eu mais gosto, que é literatura e fantasia e histórias. E foi um convite muito inesperado, foi uma seguidora aí do Pará que ficou falando no Twitter para o pessoal da feira me convidar, e o secretário de Cultura abraçou essa ideia dela e me convidou assim também para fazer um painel. Então, será dia 3 de setembro, que eu vou estar lá às 19 horas da noite, e eu estou muito na expectativa mesmo, feliz e extasiado em conhecer essa região, conhecer as pessoas, conhecer como a literatura se desenvolve nessa grande feira que acontece aí, encontrar outros escritores pessoalmente também, e poder compartilhar um pouco da minha história, um pouco da minha fantasia. Ale, nós já estamos nos encaminhando para o final dessa entrevista, mas eu quero te perguntar, como é que está o plano para o futuro? As escritas, novos projetos? Quero que tu compartilhe com os teus seguidores. Cara, assim, eu sou um cara que fica constantemente pensando no futuro, né? Minha obra é de ficção futurista, então eu estou aí preparando a continuação do Último Ancestral, esse livro que inclusive foi finalista da CCXP Awards também de melhor ficção
nesse ano, e eu estou preparando a continuação dele, que vai chamar Divindade Digital. Então, eu já estou conversando com a editora, muito em breve eu vou ter novidades sobre datas e coisas que vão acontecer com esse livro. Estou trabalhando também em uma história em quadrinho curta, assim, para uma franquia internacional, que eu logo vou poder compartilhar com as pessoas. E estou produzindo meu podcast, então, e estou preparando para começar esse desenvolvimento da adaptação do Último Ancestral. Então, acho que já estou com minha agenda maluca de coisas para escrever. Se tudo der certo, a Divindade Digital sai o ano que vem, ali meados de primeiro semestre ou segundo semestre do ano que vem, e eu estou aí produzindo, escrevendo e pensando na continuação. Esse universo do Último Ancestral é um universo que eu tenho história para os próximos 10 anos, assim, sabe? Então, eu quero ficar nele escrevendo muito. Eu acredito em construir uma franquia de universo de ficção pop e com todos esses elementos nerds da nossa realidade brasileira, de uma cultura que liga o trap, o funk, o rap, à ficção científica. Então, eu tenho planos de expandir ele para outros veículos também, inclusive histórias em quadrinhos e outras coisas. Muito legal. Ale, deixa as tuas redes sociais, os teus sites, os contatos para que o público que está assistindo o Liberal possa te encontrar. Para me encontrar, Manuel, é muito fácil. Eu tenho uma só arroba no Twitter, no Instagram e no LinkedIn, que é Savage Fiction. Arroba Savage Fiction, você me encontra nessa rede em todas as TikTok, Twitter, Instagram, pela mesma arroba. É só passar por lá. E toda semana eu estou no meu podcast Infiltrados no Cast, trazendo um pouco de história, historiografia e discussões sociais na cultura pop. Certo. Então, Ale, a nossa entrevista ela vai terminando por aqui, mas a gente se encontra também aqui em Belém do Pará na Feira do Livro, viu? Nós do Liberal.com vamos com certeza te procurar. A quem nos assistiu aqui, muito obrigada, Ale Santos. E essa entrevista completa você acessa em oliberal.com. Acho que eles cortaram. É isso. Ale, muitíssimo obrigada pela sua participação, tá bom? Assim que sair, não sei se a Michelle já consegue nos ouvir, ela ainda está aqui na sala, mas assim que sair eu mando o material, tanto esse do dia 14, futuramente quando sair o ping-pong mais para próximo da Feira do Livro, tá? Eu ainda vou mandar algumas perguntinhas por escritos para a gente abordar o que a gente ainda não falou, que aí já é mais detalhado sobre a Feira do Livro, participação, entre outras coisas, tá bom? Tá bom, combinado, Manuel. Prazer demais. Certo?